sacramentos, né? Ele é mais um teor católico. Ele é mais de teor católico. Okay? É cristão, mas é de teor católico. Eu podia enumerar aqui, por exemplo, nos sacramentos, você tem, são 7, né? São 7 sacramentos, né? Entre eles tem o batismo, deixa eu ver se eu vou lembrar. Batismo, ok? Aí tem a confissão, não, confirmação, aí vem confissão, aí tem o casamento, as ordens sagradas, estou lembrando, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ordens sagradas, aí tem a ceia, a Eucaristia, né? Que chama de ceia, Eucaristia. Extrema-unção. Aqui tem extrema-unção, muito bem, obrigado. É bom ter um irmão católico que já ajuda a gente aqui na aula. Muito bem. Estou brincando. Na verdade, nós somos católicos, né? É universal, né? Esse nome na verdade, esse nome foi dado no segundo século pelo Inácio para identificar. Ele mandou uma carta para o Policarpo, para os irmãos daquela época, e o pessoal pegou esse nome católico para diferenciar das heresias que surgiram na época. Aí vai ter o Marcion, os nestorianos, os maquios, os montanos, ele vai para fora. Então, ele pegou mais para identificar que era um povo, era a igreja oficial, a igreja católica. Hoje virou a igreja católica. Então, aqui, nós temos esses 7 sacramentos. Então, nós, protestantes ou evangélicos, não costumamos usar essas terminologias, sacramentos. A gente usa mais as ordenanças, né? E vou apagar aqui, tá? As ordenanças, nós temos basicamente 2, que para nós metodistas, ela faz parte dos meios de graça, né? Nas ordenanças, aí nós temos o quê? O batismo, né? O batismo e a ceia do Senhor. No pensamento wesleyano, o artigos de religião, sei lá, século XVI. Ele vai tirar os sacramentos católicos e ele também vai acompanhar o Martinho Lutero também. O Lutero também não vai entender que os 7 sacramentos são para a gente, né? Ele vai reduzir também na ordenança. O John Wesley vai mencionar isso no artigo 16 dos artigos de fé, do metodismo. Ele vai corroborar, aceitando como ordenanças, né, o batismo, Santa Ceia, que nesse caso fazem parte dos meios de fé, e as obras de piedade e as obras de misericórdia. Então, é muito importante você entender isso hoje. A nossa igreja tem sacramento, ordenança? Não, nós temos as ordenanças. A gente entende que é ir de batizar, né, tomar e comer em memória de mim, são as 2 ordenanças, ok? Isso tem que ficar bem claro. Ok, pessoal? Vocês entenderam isso aí ou não? Não vai cair na prova, mas é bom você entender. Poxa, Eliseu, que deu uma falha aqui para mim na hora que o senhor estava explicando. Então, o movimento metodista, o John Wesley, ele pega essas ordenanças da reforma protestante, que é o batismo e a ceia, e transporta para dentro do movimento metodista, é isso? Vira o artigo 16 dos 25 artigos de fé do metodismo. Ah, sim. Ele pega daqueles artigos que já existiam na igreja anglicana, ele pega o 16 e aplica isso aí, né? Mas é porque lá no artigo 16 chama de sacramento, né?
Não, pelo contrário, ele menciona o sacramento, só que ele reduz para a ordenança. sim. Você tem um artigo aí, não? Se não quiser, se tiver, eu te Não, mando tá ele. não, tá no Assim Ele Cremos, menciona. não, Assim Cremos está sacramentos, por isso que eu estou perguntando, entendeu? Nós sim cremos? Sério? No Assim Não, Cremos não. está sacramentos, Está Por isso que eu mostrando estou como perguntando. sacramento? Tá escrito dos sacramentos, Não É expliquei que é, verdade? não. Não, peraí. Deixa eu entender. Não, eu acho que está mencionando historicamente, não? Historicamente, porque Acredito que para nós sim, é. acredito que é historicamente. Porque para nós não É é, isso para mesmo. nós não é sacramento, para nós é ordenança. Ele Só menciona a menção quando histórica. fala da herança da nossa herança, né? Chama de sacramento. Ok. Mas Tá certo. historicamente, Entendi. Zero. Aí, no caso, o Wesley pega esses sacramentos, vamos dizer assim, da igreja anglicana, né? Que são os artigos, e transporta isso para dentro do movimento metodista, mas ele chama de ordenança, e não de Ordenança. sacramento, é isso? Ele segue a orientação de Lutero e a orientação de Cranmer, nesse caso. Entendeu? Ok. Beleza. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguém? Não? Tudo certo? Ok. Então não tem dúvida. Ou então estão fora do ar. Rony, vamos colocar então os slides já da parte 10. Hoje tem uma prova só, tá, gente? Hoje é uma prova só. Para fechar. A gente vai falar sobre disciplina, parte 10, a doxologia e liturgias. Doxologia é muito falado, né? Muito comentado. Vamos lá. Enquanto está abrindo aí, eu vou pedir para... Acho que a Rosângela está me ouvindo agora aí. Eu estou sentindo falta de alguns gabaritos dela. Eu só consegui fazer o gabarito da prova 1, 2 e 3, Rosângela. Dá uma olhadinha depois nas suas anotações aí para me mandar. Oi. Pastor, eu fiquei sem internet, entendeu? Aí eu não pude acompanhar a segunda aula. Foi. Tá bom. Pede para o Rony depois o link da aula para você. Para a gente fechar a matéria. Tudo bem. Bom? Tá ok. Vamos lá, doxologia. Doxologia é uma terminologia oriunda da língua grega. Na verdade, é uma junção de doxa, glória, logia, palavra. Foi uma prática de louvor e glorificação frequente no Antigo Testamento, aplicada principalmente a Deus. Embora nós a conhecemos como uma palavra grega, né? Mas a prática era hebraica. Dá para entender? É que a igreja, depois da Septuaginta, entendeu como se fosse isso. Na tradição da igreja, foram se fixando, desde os primeiros séculos, várias formas de doxologia, para o uso litúrgico e da devoção popular. Rony, pode passar, Rony. Pode passar para... Desculpa, comecei a ler aqui e sabia que eu não tinha ainda liberado em cima. Tá. Peraí, estão vendo? Acho que travou a tela. Travou? Peraí. Estou vendo a... Já tô na leitura, já. Peraí. Depois você janta, Rony. Agora não, deixa para lá. Você janta. Ai, meu Deus, peraí. Vai dar certo. No final vai dar certo. Aí, valeu. Aí. Beleza, ótimo. Ok? Só vou passar aqui, só vou fazer um teste aqui para ver se vai passar. Faz aí. O meu som tá com chiado ou tá normal? Seu som tá bom. Pronto. A tela mesmo travou. Tem tudo aqui. Pode continuar, professor. Ok. Então tá. A doxologia, na parte B desse texto aí, na tradição da igreja, foram se fixando desde os primeiros séculos várias fórmulas de doxologia para uso litúrgico e da devoção popular, de que a mais divulgada é glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho.
Entre os hinos, tem especial importância o Glória a Deus nas alturas. Merece também referência à série de aclamações que começa com Bendito seja Deus. Então, a forma de glorificação, no começo ou no final do serviço litúrgico, era dado como doxologia. Doxologia seria a palavra de glória, uma exaltação de glória. Okay? Aí embaixo a gente fala um pouquinho sobre a liturgia de Jesus. Analisando sistematicamente, encontramos a seguinte liturgia e elementos do culto da última ceia. Um local, acomodação, uma refeição, elementos da ceia, palavra, mensagem. Olha só, um local, uma refeição, uma palavra, a oração, a Santa Ceia e o hino encerrando. Pegou? Essa aqui é a liturgia de Jesus. Ó. Então, olha só, eles tinham um local definido, tinha uma refeição, tá aí a... Não confunda a refeição com a Santa Ceia, tá? Os elementos da ceia é outra coisa. Aí rolou aí uma feijoada aí, ó. Rolou um negócio bom aí. Então tinha uma refeição, era uma ceia. Que era a ceia, mas não era a Santa Ceia, era uma ceia chamada de ceia na época, né? Aí veio, ó, depois da refeição, eu estou até pensando em fazer esse culto, eu fazer um culto aqui na igreja, a primeira liturgia de Jesus no cenáculo, fazer isso aqui, com um jantar, com o povo da igreja, aí vem uma palavra, aí vem uma oração, aí vem a Santa Ceia e o hino. Simples, 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 não tem nada diferente. Ó. Interessante isso, né? Vamos analisar outra liturgia, que já está inserida no período apostólico. Ok? Então tá, eu estou dizendo a vocês hoje que havia essa questão da doxologia, ela foi copiada de alguns rituais do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e foi inserida na igreja, né? Ela vai aparecer mais da metade do primeiro século para frente, que eles vão glorificar a Deus, tanto é que no final da ceia eles cantam, né? Essa glorificação é chamada de doxologia. O apóstolo Paulo ele vai dar também uma ideia de liturgia, olha só. Em 1 Coríntios 14, Paulo dá a entender que havia, sim, uma reunião, e eles compartilhavam. Também em Efésios 5, 19 e 20, o texto sugere uma liturgia, olha só. Falando entre vós em salmos e hinos, cantos espirituais, cantando samoreando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 19 e 20. Liturgia de Paulo, início com salmos e hinos, cantos espirituais, testemunho e ação de graça. Eu quero que vocês entendam que há um elemento, gente, você pode até notar isso aí do lado dessa apostila aí, no papel, o elemento que é inegociável em qualquer liturgia é ações de graça. Ações de graça. Quando Jesus pega o cálice, ele fala Eucaristei, graças em grego, ele está dando uma ação de graça, né? Quer dizer, ele não fala Eucaristei. A tradução vem como Eucaristei, porque ele falava aramaico. Bom, eu acho que ele falava até português, ele é registro. Agora, que a gente sabe na Bíblia, ele falava aramaico. Então, o elemento básico, eu diria, o elemento nuclear da liturgia neotestamentária era ações de graça. Portanto, era muito bom que os nossos cultos começassem a pensar um pouquinho nisso. Em vez de pedir muita coisa, muita campanha, parasse um pouquinho para agradecer também, que era legal. Porque, na verdade, isso era o cerne do culto. Jesus começa com isso, Paulo enfatiza isso, e toda a igreja patrística enfatiza isso também. Se isso não for exemplo para nós, eu não sei qual exemplo que vai ser, não é? Próximo slide. O relato de Rufus. Rufus é um escritor. Nós vamos ver o que ele falou aqui, algo interessante. Há um relato interessante que o escritor e pesquisador Rufus Jones escreveu em sua obra A Raiz de uma Terra Seca. Preste atenção. Que muito nos orienta a ter uma ideia do culto neotestamentário. Olha o que ele fala aqui. Ó. Enquanto esta fase mística do cristianismo primitivo durou, a comunidade era um organismo e não uma organização. Já bateu a primeira pancada na cabeça, já deu um cepo de pau na cabeça. Ó. A igreja era um organismo e não uma organização. Os membros tinham uma experiência comum. Olha só, eles eram membros daquele corpo porque tinham uma experiência. Tá cheirando o metodismo aí. Ó. Eles se fundiram, foram batizados em um espírito, comiam uma refeição comunitária, participando todos juntos do mesmo pão,
e bebendo todos juntos do mesmo cálice. Não havia nenhum sistema rígido, os costumes ainda não pesavam na sua mão sobre ninguém. A rotina... Gente, um ponto aqui. Peraí, pastor, os caras não tinham costume. É porque a piedade era tão forte que não precisa de costume. Meu Deus do céu. Onde há voluntariedade, precisa de regras. Entendeu? É interessante isso. Então, eles não tinham costume porque, na verdade, eram muito piedosos. Não havia nenhum sistema rígido, os costumes ainda não pesavam nas suas mãos sobre ninguém. A rotina e os ritos sagrados não haviam surgido ainda. Havia muito espaço para a espontaneidade, a iniciativa pessoal. As pessoas e os dons eram a base de tudo. Os procedimentos eram flexíveis, pois ainda não havia um padrão pré-estabelecido. Havia lugar para a diversidade. A comunidade era mais um grupo familiar do que uma igreja como conhecemos hoje. O amor, ao invés de regras, aviava. Tudo era um acontecimento singular e nada se repetia. Nenhum líder dominava as reuniões. Nenhum programa era essencial. O pequeno corpo se reunia como uma comunidade do espírito, como Paulo disse, onde há espírito há liberdade, não escravidão, rotina. Gente, eles não tinham nem púlpito para começar. Eles eram assim, eles se reuniam um perto do outro, e um se levantava no meio com a palavra, outro com a oração. É claro que tinha um presbítero lá que era tido como aquela pessoa que era, né, assim, o líder da comunidade. Mas era tudo espontâneo, uma coisa interessante. Os púlpitos vão aparecer a partir do 3º século. Vai ter o ambão, que é a elevação, né, no grego. As práticas eram carismáticas, isto é, eram conduzidas por manifestação de dons espirituais, do que estivesse presente. Eles andavam no Espírito e possuíam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, unanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e como a força interior construtiva, os transformavam em um só corpo, uma comunidade unificada. Meu Deus, isso é um sonho. Tanto é que nos relatos que nós temos de Roma, na matança dos cristãos, eles iam cantando para a morte, cara. Eles iam louvando a Deus para morrer. O imperador dizia o seguinte: o grego não morre pela sabedoria, o romano não morre pela espada. O que esse povo tem? Até que um dia o imperador pediu para ele não tirar os corpos, deixasse os corpos na arena. Ele queria ver de perto a cara desses crentes. E quando ele chegou lá, ele só via gente com um sorriso no rosto, gente que morreu com satisfação. Gente, isso é demais, cara. Ô, meu, isso é demais. Eu vou parar e dar essa matéria. É brincadeira. É brincadeira. Onde é que está essa igreja? Onde foi parar esse povo? Meu Deus do céu. Meu Deus. O próximo slide, Rony, por favor. A liturgia de Daquê. Bom, nós vimos a liturgia de Jesus, a de Paulo, a ideia de Rufus aí sobre a igreja primitiva. Agora um pouquinho da liturgia de Daquê. Depois das cartas apostólicas, o documento mais importante da igreja ficou conhecido como Didaquê. E ele foi construído já com ideia de liturgia e condução de serviço. Havia um modelo para orar, daí nascem as orações escritas, também a programação dos cultos, os passos da ceia. Uma parte as memórias dos apóstolos, mas já tinha documentos anteriores, como as memórias dos apóstolos, que foi difundida por Martin Justo, né? E também teve os evangelhos de Tassiano, do próprio Irineu. Agora, veja bem, o Didaquê, ele vai começar a trazer uma forma de liturgia, preste bem atenção, porque o evangelho se expandiu, né? Se expandiu, e aí, como é que ia fazer? Eles tinham que, de alguma forma, divulgar como se fazia o culto, como se fazia as orações, como é mais ou menos que se fazia. E aí, de fato, o Didaquê vai produzir esse material um pouco litúrgico. Como é que fazia oração, em nome de Jesus e tal. Por exemplo, a gente vê hoje na igreja pessoas que estão orando ainda
quer ver? Uma falha litúrgica muito forte. Acontece muito em nossas igrejas. Vamos lá, pedir para o meu fulano orar. Não ora, Senhor, Senhor abençoa, Senhor faz isso, aquilo. Senhor, eu te peço, em nome do Pai, do Filho, pelo amor de Deus. Tem uma quarta pessoa aí, então. Ele está pedindo para o Senhor, que agora não sei quem é mais, em nome do Pai, olha, já é outra pessoa, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, como é que é isso? Porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma ideia para você fazer ali a confirmação do batismo nas águas, né? Você vai batizar em nome do Pai, do Filho. Então, orar por um Senhor, que agora eu não sei quem é. Então, o Didaquê, ele vai trazer para o povo de Deus, naquela época, algumas orientações. Por quê? Porque as comunidades cristãs, elas se reproduziram rapidamente. E muitos entre eles não sabiam como orar da forma como convém, né? Então, daí nascia a ideia do Didaquê. Aqueles que têm recursos e são voluntários, assim, vamos continuar ali em cima. Uma parte orienta-se assim, nessas memórias dos apóstolos, ainda não havia o cânon do Novo Testamento, e nos livros dos profetas, tanto quanto ao tempo permite. Acabada a leitura, o presidente em um discurso exortava para que todos imitassem essas boas obras. Então, olha só. Então, tinha a ceia logo no começo, né? Algumas orientações. O presidente dava um discurso de exortação, né? Para que imitasse as boas obras. Em seguida, todos se levantavam e enviavam as orações ao culto. Terminada a oração, traz-se o pão, o vinho e a água. O presidente faz a oração e dá graças conforme o seu... Olha aí, a graças aparecendo de novo aí, tá vendo? E todos demonstravam o seu assentimento aclamando ao coro. Amém. Você notou aí que está tendo aí um elemento aí que apareceu na ceia? Além do pão e do vinho, tem outro elemento que apareceu. Você viu aí? Quem viu esse elemento aí? Apareceu um elemento aí. A água. Pregação, né? Não, a água. A água. Por que aparece a sim, água? Alguém tem ideia? Por que aparece a água? Alguém tem ideia? Por que não? Alguém tem alguma... Pode errar, está numa sala de aula aqui. Né? Tem não? Para deixar o vinho mais fraco? É isso aí, Vitor. Para misturar água no vinho. Boa, Vitor. Por quê? Exatamente, é isso aí. Mas por quê? Por causa dos irmãos de Corinto, cara. A única igreja que Paulo menciona que ficava bêbada era o povo de Corinto. Tinha que ser Corinthians, né? Os corintianos é problema. Corintiano e flamenguista. Agora, veja, porque a única igreja que era chegada, né? Na igreja que o povo da igreja Corinto comia pra caramba, bebia o pau. Gente, pelo amor de Deus, pare com isso. E aí, bom, isso não é bíblico, é fruto de estudo e de pesquisa. Então, historiadores acreditam que a presença da água no vinho foi para evitar a unção de Corinto, né? Unção de Corinto. A unção de Corinto, que vão ficar muito feliz demais. A igreja é muito alegre, a igreja de Corinto, era muito alegre. Bom, continuando embaixo. O coro dizia amém. Faça, então, a distribuição dos elementos abençoados a todos os presentes. Ele dava assim para todos que participavam, e aos ausentes manda pelos diáconos. Aqueles que têm recursos e são voluntários, têm recursos e são voluntários, cada um, segundo sua própria escolha, contribui ou que deseja, e a oferta recolhida é entregue ao presidente, que distribui cuidadosamente para os órfãos e viúvas, para aqueles que, por doença ou por outro motivo, estão necessitados. E também aos que se acham presos, aos estrangeiros que residem conosco. Em suma, eles tornam protetora todos aqueles que precisam de auxílio. Olha, a palavra dízimo, a prática do dízimo ainda não vai aparecer aí, tá? A prática do dízimo ela vai aparecer a partir do século VI. Mas já havia uma prática de dádiva, isso que é importante, tá? Quando o pessoal pega alguns textos no Novo Testamento para falar sobre dízimo, quando Cristo menciona o dízimo ali, a bíblica é verdadeira, eu sou dizimista, nada contra o dízimo, embora eu entenda que é um ato de fé e pessoal.
não chega a ser uma ordenança, um ato de retribuição e de agradecimento a Deus, embora a igreja primitiva não registra envelopes de dízimo, mas eles tinham as práticas da dádiva. Eles davam o que eles possuíam e, na mesma hora, era distribuído na comunidade. E isso que era o que eles faziam na época. Para ficar... Gente, não estou falando nada contra dízimo e contra a liturgia da nossa igreja atual. Eu estou trazendo para vocês o que é a liturgia, porque nós já estudamos povos antigos, Israel, agora a igreja primitiva, que é a nossa base de fé, certo? Ufa, eu acho que é por aí. Amém, igreja? Glória a Deus? Amém. Então, é só dando uma refrescada aí. A liturgia primeiro é a de Jesus, depois o apóstolo Paulo menciona alguns procedimentos litúrgicos, depois é a igreja patrística, que é a igreja que se segue logo após os apóstolos, e aí você tem o Didaquê trazendo já uma parte litúrgica. Quando alguém perguntar assim, onde nasceu a liturgia? Você fala, nasceu com o Didaquê, que era o manual de orientação para a igreja primitiva. Não chegava a ser um cânon sagrado, é como se fosse aí a Sincremus, entendeu? A Sincremus. E aí nós vamos ter também essa questão da liturgia do culto primitivo, que eu acho fantástico. Começa com a aí no final canta e muito bem. Vamos a alguém tem alguma dúvida aí? Alguém comentar alguma dúvida? Por enquanto, não. Não da minha parte. Por enquanto, não, né? Beleza. Ok. Vamos, então, para a prova número 10, a última prova nossa. Vamos, então, fazer essa provinha para a gente fechar a nossa grade. Que, aliás, gente, vocês estão todo mundo com nota boa, tá? Só teve um aí que deu uma resvalada no final, que tirou 5.0, 0.5, mas dá para passar ainda. Dá para passar. A prática da doxologia era exaltando e dando glória a Deus. E o seu significado é do grego doxologia, palavra de glória. Isso é falso ou isso é verdadeiro? Ok? Isso é falso ou é verdadeiro? Vamos para a segunda. Sueli, atenção, Sueli. A segunda. Pode deixar, questão 2. Questão 2. Em Efésios 5, 19 e 20, temos ainda uma ideia de liturgia. Quem a escreveu? A. Foi Paulo? B. Foi Eutico? C. Foi Tércio? Em Efésios 5, 19 e 20, temos ainda uma ideia de liturgia. Quem a escreveu? Paulo? Foi Eutico? Foi Tércio? Questão número 3. Qual é a síntese do relato de Rufus? A. Uma igreja fria e apática, quando ele fala da igreja primitiva, né? B. Uma igreja que sabe explorar o seu potencial humano e econômico. C. Uma igreja operosa que glorificava a Deus da simplicidade e atendia às necessidades da comunidade. Qual que é a resposta correta aí? Qual que é a síntese de Rufus sobre a igreja primitiva? Questão 4. A liturgia de Didaquê era uma forma de manter as comunidades cristãs espalhadas pela Ásia o mais perto de uma identidade apostólica. Sim ou não? Se for sim, coloca A. Se for não, coloca B. Ok. Pode voltar na 3, pastor, por favor. Podia ser na 2, não? Ok. Não, a 2 ia ser igual a todo mundo. Não, a 2 é da Sueli. Vamos lá. A 3 é... Daqui a pouco ela vai sair da aula, né? Vai correr da gente aí. Qual que é a síntese do relato de Rufus? É porque o Rufus Jones foi um historiador que trouxe um relato simplificado do que era a igreja apostólica, como ela era. O relato dele, ele mostra uma igreja fria e apática.
B, ele mostra uma igreja que sabe explorar o seu potencial humano e econômico? Ou C, ele mostra uma igreja operosa que glorificava a Deus na simplicidade e atendia às necessidades da comunidade? Beleza. Okay. Vamos lá, pastor, A4, por favor. A4, por favor, pastor. Tá bom. A liturgia de Didaquê. A Didaquê significa ensino, tá? Didaquê no grego significa ensino. Vem também a didática, didático, ok? A liturgia de Didaquê era uma forma de manter as comunidades cristãs espalhadas pela Ásia Menor, o mais perto de uma identidade apostólica. Era uma forma que eles tinham de todo mundo lesse a mesma cartilha. Aí criado Didaquê. Isso é verdade? Sim. Não é verdade? Não. Então você vai colocar qual que é a verdade aí. Fechou?